Olá amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Nesses últimos dias, como se não bastasse oprimir o seu próprio povo palestino em Gaza, vimos incrédulos os ataques mortais praticados pelo grupo terrorista Hamas contra cidadãos israelenses e turistas em solo de Israel. Esses atos atrozes e cruéis contra seres humanos me trouxeram à mente um homem que arriscou a sua própria vida para salvar judeus e não judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Karol Wojtyla. Vocês se lembram dele? E se eu disser a vocês, Papa João Paulo II, que foi declarado santo pelo Papa Francisco I em 2014. Mas antes, vocês já sabem, vocês vão se inscrever aqui no canal, compartilhar o trabalho da gente, comentar e passar para os seus amigos, familiares. E agora também podem acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Meus amigos, antes de tudo, é muito importante dizer que eu nunca vi tantos especialistas em Oriente Médio como tenho visto na imprensa e no cotidiano. Muitas pessoas falam com propriedade, mas também muitas pessoas falam aquilo que elas não conhecem. Então devemos separar tanto em favor dos palestinos ou em favor dos israelenses em causa mútua em prol da paz. Não ficar culpando um ou outro, porque são mais de 4.000 anos de história. São 4.000 anos de história. Então, é muito importante ter essa base, esse fundamento, antes de ouvir opiniões de pessoas que apenas devem ter lido sobre a região nos livros de história, sem se aprofundar no caso, sem sentar numa roda de palestras com pessoas que conhecem o Oriente Médio, que entendem, principalmente não é conhecer, mas entender sobre as coisas que acontecem no Oriente Médio. Pessoas de ambos os lados, pessoas que sejam muçulmanas, árabes ou não árabes, pessoas que sejam judias, israelenses ou não israelenses. Então, é muito importante. Tem pessoas que querem justificar o que está acontecendo através de 6 mapinhas que circulam pela internet, circulam por aí, a partir do Império Otomano, como se os mapas se auto-explicassem. Não, eles não se auto-explicam. Muito importante ter cuidado com essas pseudofontes, essas pessoas que apenas acompanham pela mídia ou acompanham pela internet, mas estudar não estudam, não sabem. Então é muito importante a gente ter uma visão profunda sobre a realidade. E mais, essas pessoas todas se esquecem de algo que é fundamental. E os cristãos na região? Qual é a história dos cristãos na região? Ninguém fala dos cristãos, todo mundo fala ou de Israel judaico, ou da Palestina muçulmana, mas se esquecem do povo cristão que está ali também há mais de 2.000 anos. 2.000 anos, né? Vamos colocar assim. Pouca coisa além de 2.000 anos. E eles? Ninguém fala sobre eles. Principalmente essas pessoas que não entendem nada do Oriente Médio não tocam na questão dos cristãos. Então, é muito importante ter filtro para saber quem são essas fontes. E como que a gente sabe? Estudando fontes de ambos os lados que sejam fidedignas. Cuidado com as manipulações, meus amigos. Esses são tempos de manipulações deste assunto e de outros assuntos também. O que mais tem por aí são fake news. Então é muito importante a gente ter cuidado com isso. Por isso, o tema do nosso vídeo de hoje é sobre Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II. Amigos, também é muito importante explicar que na religião judaica não existem santos, porque conforme a tradição, os judeus acreditam que não há intercessores entre os homens e Deus. Então,
se deve orar e rezar exclusivamente para o Eterno, para o Criador. Já a Igreja Católica, todos nós sabemos que é uma outra religião, os santos representam as lembranças daquela boa alma que não está mais presente aqui na Terra, não está mais presente entre nós. E isso não significa que os católicos estejam errados ao pedirem algum milagre aos seus santos de devoção. É só uma forma de praticar a sua própria religião. Não existem certos e errados nas religiões, existem práticas e devemos respeitar essas práticas. Por sua vez, no judaísmo também temos pessoas, evidentemente, pessoas importantes, iluminadas, de boa alma, porém nós as chamamos de tzadikim, sábias. No entanto, nós não podemos rezar para essas almas realizarem milagres, o que é apenas uma forma diferente de ver as pessoas que em muito contribuíram para trazerem luz para a humanidade. Amigos, devemos sempre respeitar o entendimento do nosso semelhante em relação à sua prática religiosa. Isso é muito importante. Como eu lhes disse, o judaísmo também tem grandes mestres como Rabi Akiva, Saadia Gaon, Shimon Bar Yochai, Maimônides, Yehuda Lev ben Betzalel, que é conhecido como Maharal de Praga. E segundo a lenda, meus amigos, o Maharal de Praga criou o gigante Golem, que no início do século XIX foi inspiração para a escritora inglesa Mary Shelley escrever a sua obra Frankenstein. Também temos Moshe ben Jacob Cordoveiro. Temos também um outro rabino muito importante chamado Rabbi Nachman de Breslov, que é da cidade de Uman, na Ucrânia. Rabbi Menachem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch. Todas essas pessoas de abençoadas memórias, só para citar alguns para vocês. Meus amigos, poucas pessoas sabem o nome do Papa João Paulo II, Karol Józef Wojtyła, ou, para facilitar a nossa pronúncia aqui, Wojtyła, que nasceu na cidade de Wadowice, na Cracóvia, Polônia, no dia 18 de maio de 1920. Ele era o mais novo de 3 filhos do polonês Karol Wojtyła e da ucraniana Emília Kaczarowska, que faleceu em 1929, aos 45 anos, quando Karol tinha apenas 8 anos de idade. Quando o garoto nasceu, Olga, a sua irmã mais velha, já havia falecido. Então o pequeno Karol se tornou muito próximo do seu irmão 14 anos mais velho do que ele, Edmund, cujo apelido era Mundek. Edmund era médico e contraiu a escarlatina. Um episódio, um fato que deixou o Karol muito abalado pela perda do irmão. Desde criança, Karol demonstrava interesse pelos esportes e sua paixão era o futebol. E a sua altura o ajudava a ser goleiro, meus amigos, nas partidas improvisadas na rua. Já na adolescência, ele passou a interagir com a grande comunidade judaica de Wadowice e a participar de jogos de futebol amistosos e de alguns campeonatinhos. Algumas vezes havia partidas disputadas entre os times dos judeus e o dos católicos, com o Karol muitas vezes jogando no time dos judeus. E sabem por quê? Não era por causa do talento, não. Porque ele tinha vários primos judeus e familiares casados com judeus. Karol costumava participar de cerimônias religiosas judaicas celebradas em lares familiares ou de amigos, ou mesmo dentro das sinagogas.
Como é a vida, não, meus amigos? O futuro Papa tinha laços familiares com os judeus. E tais laços viriam a moldar o seu caráter e a sua forma de governar o Vaticano dali a algumas décadas. Em junho de 1938, Karol e seu pai se mudaram de Wadowice para Cracóvia, onde ele se matriculou na renomada e importante Universidade Jagiellônica, uma das melhores da Europa até hoje. Na universidade, Karol se dividia entre o estudo da filologia e diversas línguas e a jornada voluntária na biblioteca. Nessa época, o seu talento para as línguas floresceu. Karol aprendeu 12 línguas diferentes. E amigos, a título de curiosidade, além do polonês, seu idioma natal, naturalmente, o futuro Papa dominava ucraniano, russo, servo-croata, latim, italiano, inglês, francês, alemão, português e espanhol, que seriam largamente usadas durante o seu papado. Tá vendo como é que o conhecimento é importante? Ele desde jovem se aplicara aos estudos de idiomas e que viria a utilizá-los no futuro bem distante. Olha só, a importância do conhecimento. E já o Esperanto e o grego clássico, que completam a lista dos 12, eram mais usadas para estudos como línguas instrumentais. Karol também amava as artes, sobretudo o teatro, e ele gostava de ser um dramaturgo universitário ao escrever algumas pequenas peças para diversos grupos teatrais e ainda participou de algumas delas como ator. Infelizmente, não tardou para a guerra eclodir e ele ter sido obrigado a se alistar na Legião Acadêmica, mas se recusando a aprender a atirar. Em 1939, logo após a invasão nazista à Polônia, que deu início à Segunda Guerra Mundial, as forças de ocupação da Alemanha fecharam a Universidade Jagiellônica e todos os homens foram então obrigados a procurar qualquer tipo de trabalho. Entre 1940 e 1944, Karol trabalhou como mensageiro em um restaurante, operário em uma mina de calcário e na indústria química belga Solvay, que existe até hoje, uma importante indústria química, para não ser deportado para a Alemanha. Em 1941, seu pai, suboficial do exército polonês, teve um ataque cardíaco vindo a falecer. E esse fato fez de Karol o último sobrevivente direto de sua família. Em sua autobiografia, ele narra que eu não estive presente na morte de minha mãe, nem de meu irmão, nem do meu pai. Aos 20, eu já tinha perdido todos que amava. Ele declarou esse pensamento quando já era Papa. Ele teve emoção para falar sobre esse duro e triste período da sua vida. E após se tornar órfão de pai, Karol Wojtyła começou a pensar seriamente em ser padre. Então, no dia 6 de outubro de 1942, ele foi até o Palácio Arcebispal da Cracóvia e pediu para estudar. E imediatamente iniciou as aulas no seminário clandestino comandado pelo arcebispo. No fim de fevereiro de 1944, o seminarista Karol foi atropelado por um caminhão da Wehrmacht. Eram as forças armadas da Alemanha nazista de 1935 a 1945. O oficial alemão prestou-lhe os primeiros socorros e o enviou para um hospital, onde Karol passou 2 semanas se recuperando da séria pancada e de um ferimento nos ombros. Karol interpretou esse acidente como uma confirmação de sua vocação,
o fato de ter sobrevivido fez com que ele pensasse dessa forma. Amigos, o dia 6 de agosto de 1944 entrou para a história da Polônia como Domingo Negro, porque a Gestapo prendeu todos os homens da Cracóvia a fim de evitar uma rebelião igual o que havia acontecido em Varsóvia. E assim poderia ser preso. Então o que Karol fez? Ele fugiu e se escondeu no porão da casa de um tio na rua Tinica 10. Algum tempo depois ele seguiu para o palácio do arcebispo, onde permaneceria até a retirada dos alemães. No dia 24 de dezembro, vejam bem, no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, Karol foi preso pelos nazistas que suspeitavam que o rapaz escondia judeus e pessoas contrárias ao Reich. O jovem seminarista ficou detido por 2 dias, sendo liberado na tarde do dia 26 e vigiado por algum tempo. No dia 17 de janeiro de 1945, prestes a perderem a guerra, os nazistas fugiram da cidade e os estudantes puderam retomar então os seus estudos, mas como o seminário estava completamente destruído, Wojtyła e seus colegas limparam, organizaram e reformaram o prédio. No ano seguinte, aos 26 anos, Karol Wojtyła foi ordenado sacerdote em 1º de novembro de 1946, no Seminário Maior de Cracóvia, e celebrou a sua primeira missa na cripta de São Leonardo, na Catedral de Wawel. Meus amigos, reflitam como era praticamente impossível e perigoso uma pessoa, e Baruch Hashem, graças a Deus, que tiveram várias, em plena Polônia tomada pelos nazistas, um jovem que viria a ser o futuro Papa João Paulo II, isso evidentemente que jamais lhe passara pela mente em um só fragmento de segundo, estava muito preocupado não com a sua vida, mas com a vida de seus parentes judeus, sobrinhos, primos, cunhadas, amigos, vizinhos e pessoas que ele nem conhecia, que estavam sendo perseguidos à época somente por serem judeus, pelas tropas alemãs. Ele arriscou a própria vida para salvá-los. Além de escondê-los, o então seminarista passou a conseguir documentos falsos para que todos eles conseguissem sobreviver. Karol Wojtyła foi um verdadeiro anjo salvando muitos israelitas e que em 2014 viria a ser declarado santo. Várias testemunhas do empenho de Karol Wojtyła para salvar seres humanos deram seus depoimentos aos centros históricos judaicos. Uma delas, Edith Zirer, que durante a Segunda Guerra Mundial tinha apenas 14 anos, relatou que foi salva por Karol Wojtyła depois que ela tinha conseguido fugir do campo de trabalho forçado. Magra, subnutrida e doente, Zirer tinha desmaiado na plataforma de trens e Karol a viu, a carregou para dentro do trem, retirou a estrela amarela que a identificava como judia, cuidou dela durante toda a viagem a Cracóvia. Quando chegaram, ele a levou até um lugar seguro. Uma curiosidade, meus amigos. Em Nova York, foi fundada em 13 de outubro de 1843 a mais antiga organização judaica em todo o mundo e também a mais antiga organização dedicada aos direitos humanos, a Ordem Independente de Bnai Brit, que tem diversos relatos sobre outros momentos em que Karol ajudou a proteger muitos judeus dos nazistas, muitos judeus poloneses dos nazistas. Meus amigos, já que estamos a falar da Bnai Brit,
ela se dedica a inúmeros serviços sociais dentro e fora da comunidade judaica, como assistência médica hospitalar a pessoas carentes, campanhas humanitárias em favor de vítimas de guerras e desastres naturais, como está acontecendo agora na Ucrânia também, educação, combate ao racismo e ao antissemitismo e à discriminação, além da defesa do sionismo e dos direitos humanos e também dos animais. A B'nai B'rith está presente em 47 países, inclusive no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A B'nai B'rith é considerada a primeira ONG, ou seja, a organização não governamental do mundo, meus amigos. A instituição é formada por voluntários que se reúnem em grupos denominados lojas. A organização chegou ao Brasil em 1931, mas foi banida durante a vigência da ditadura de Getúlio Vargas do Estado Novo. E ela voltou às atividades com a redemocratização. Desde então, tem contribuído com a criação e o aperfeiçoamento de leis nacionais contra o racismo. Desta filosofia decorre uma série de programas de relações sociais entre judeus e não judeus, entre eles árabes, muçulmanos ou não. O incentivo permanente à fraternidade, o diálogo interreligioso, a educação democrática e ao trabalho social, viabilizando parcerias com outros setores da sociedade. Eu fiquei sabendo que algum tempo atrás, naquela tragédia que aconteceu entre 2011 e 2012 na Serra Fluminense, a B'nai B'rith participou ativamente em assistência às pessoas que tinham perdido suas casas, alimentos. Ela contribuiu eficazmente para ajudar todas as pessoas nas cidades de Teresópolis e Petrópolis, Nova Friburgo e outras cidades da região fluminense, que fossem judias ou não. Essa é uma curiosidade que eu queria contar a vocês. E a B'nai B'rith, mais uma vez, tem relatos, muitos relatos de testemunhas sobre as ações de Karol Wojtyla para ajudar pessoas. Ele, com 58 anos de idade, foi o primeiro eslavo eleito papa no dia 16 de outubro de 1978. O último não italiano havia sido o holandês Adrian Flores, Papa Adriano VI, em 1522. E curiosamente, depois de Karol Wojtyla, desde 1978 não teve mais nenhum papa italiano. Foram um alemão e um argentino, que é o atual. E amigos, não sei se vocês se lembram, mas apenas 3 anos após ter sido eleito papa, no dia 13 de maio de 1981, o Papa João Paulo II, enquanto estava a entrar pela Praça São Pedro, no Vaticano, sofreu uma tentativa de assassinato. Ele foi baleado, gravemente ferido por Mehmet Ali Aka, um terrorista muçulmano turco. João Paulo II foi atingido 2 vezes e sofreu grande perda de sangue. Aka foi detido imediatamente e posteriormente condenado à prisão perpétua por um tribunal italiano. Muitos anos depois, o Papa perdoou o terrorista pela tentativa de homicídio. A pedido do religioso, o terrorista, também recebeu o perdão do então presidente da Itália, Carlo Azeglio Ciampi. Em junho de 2000, o terrorista foi deportado para a Turquia, onde cumpre a pena de prisão perpétua até hoje. Como prova de, ao longo de sua vida, ter sempre priorizado a amizade e o diálogo com os judeus, entre 20 e 26 de março de 2000, em plenas comemorações dos 3.000 anos da cidade de Jerusalém, que foi fundada por Sem, filho de Noé,
e Eber, que é bisneto de Sem, antepassados de Abraão, o Papa João Paulo II visitou Israel em uma peregrinação pessoal aos locais sagrados. No país, ele se reuniu com o então presidente Ezer Weizmann e o primeiro-ministro da época, Ehud Barak. Outros eventos incluíram reuniões com o rabino-chefe e visitas ao Yad Vashem, ou Memorial às Vítimas do Holocausto, e também esteve presente no Muro das Lamentações. A visita enfatizou o processo contínuo do entendimento entre o judaísmo e a Igreja Católica, do mundo judaico e da Igreja Católica. No dia 23, em Jerusalém, o Papa fez um emocionante discurso, dizendo que ele tinha ido ao Yad Vashem para prestar homenagens aos milhões de judeus que tinham sido privados de tudo, em particular da sua dignidade humana. E essas pessoas foram mortas no Holocausto. E passou mais de meio século, mas as recordações ainda permanecem. E ele dizia que queria falar, chamar a atenção das pessoas, pois em muitos lugares da Europa, como Auschwitz, as pessoas sentem as aflições pelo eco dos lamentos massacrantes de um grande número de pessoas, homens, milhares de crianças e doentes, paralíticos e pessoas que gritavam dos abismos do horror que essas pessoas conheceram. E ele pergunta: como se pode deixar de prestar atenção a esse clamor? Ninguém pode se esquecer ou ignorar o que aconteceu, a dor que aconteceu. Ninguém pode diminuir ou sentir ou presumir essa dimensão que torturou a alma dessas pessoas. Ele dizia que é importante recordar para uma finalidade, ou seja, para garantir que o mal jamais prevalecerá, como aconteceu com milhões de milhares de um sem número de vítimas inocentes do nazismo. E ele perguntava como o homem pôde provar um tal desprezo pelo próprio homem, porque chegou ao ponto, a resposta que ele dá é porque chegou ao ponto de se desprezar a Deus. Só uma ideologia sem Deus podia programar e levar a termo o extermínio de um povo inteiro. Então, ele também afirmava que judeus e cristãos compartilham um imenso patrimônio espiritual que deriva da autorrevelação de Deus. E os ensinamentos religiosos e as experiências espirituais exigem que o mal seja vencido com o bem. Ele disse também que recordar é muito importante, mas não com o desejo da vingança, nem com incentivo ao ódio. Mas recordar significa orar pela paz e pela justiça, pois só em um mundo de paz, com justiça para todos, poderá ser evitado que se repitam os erros e os terríveis crimes do passado. Ele disse também que, como bispo de Roma e sucessor do apóstolo Pedro, ele garantia ao povo judeu que a Igreja Católica, motivada pela lei evangélica da verdade e do amor, e não por considerações políticas, sente-se profundamente entristecida pelo ódio e pelos atos de perseguição e pelas manifestações de antissemitismo cometidas contra judeus por cristãos em todos os tempos e em todos os lugares. E o que nós vemos hoje, meus amigos? A Igreja rejeita qualquer forma de racismo como uma negação própria da imagem do Criador inerente a todo ser humano, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então, essa é uma lição também que o Papa
deixou. E ele disse também, para finalizar o discurso, que em Jerusalém ele rezava com fervor para que a nossa tristeza pela tragédia vivida pelo povo judeu durante o século XX conduzisse uma nova relação entre cristãos e judeus, para construir um futuro novo no qual já não existisse o sentimento antijudaico entre os cristãos, mas sim o respeito recíproco requerido àqueles que adoram o único Criador e Senhor e olham para Abraão como o pai comum na fé, mesmo que elas sejam diferentes, mas a mesma fé no Criador. E que o mundo deve prestar atenção à advertência que provém das vítimas do Holocausto e do testemunho dos sobreviventes. E ali, no Yad Vashem, a memória continua viva e ardente nas nossas almas que sobrevivem aos tempos. Karol Wojtyla conclui seu discurso dizendo que a alma, a memória, elas nos fazem bradar. Ouço as calúnias de muitos e o pavor me envolve. Hashem, Deus, eu confio em ti e digo, tu és o meu Deus. Conforme está em Salmos 31, 13 a 15, os versículos. Lindo e emocionante o pronunciamento do Papa, né, meus amigos? Muito importante, muito atual. E no dia 26 de março, que era o seu último dia na Terra Santa, o seu último dia de visitação, antes de retornar a Roma, João Paulo II leu e deixou no Muro das Lamentações o pedido de perdão que já havia expressado no dia 12, antes da viagem para Israel, lá no Vaticano. O simbolismo e a força do lugar foram suficientes para alterar os comentários sobre o que 15 dias antes não tinha sido suficiente. Um ministro israelense disse que este foi um passo para a história, dado em 2 minutos únicos. 2 minutos de completo silêncio. Todos os presentes fizeram silêncio por 2 segundos, como se o local, a cidade, tivesse parado naquele momento em que Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, colocou suas mãos apoiadas no Muro das Lamentações, fez a sua oração, retirou uma folha de papel e colocou na parede. Uma mão, uma folha de papel e uma parede. O bilhete datilografado em inglês foi colocado, conforme a tradição judaica, entre as fendas do que sobrou do segundo templo de Salomão, há séculos conhecido como Muro das Lamentações. Essa foi a imagem marcante que o Papa deixou em Israel. Mais uma vez, o Papa João Paulo II, Karol Wojtyla, rezou no Muro das Lamentações e surpreendeu o mundo católico e judaico ao pedir perdão aos israelitas pela culpa da Igreja Católica pelas mortes de judeus nas fogueiras da Inquisição durante a Idade Média e pela aproximação do Vaticano aos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial por meio do Papa Pio XII, que reinou de 1939 a 1958 e ficou conhecido como Papa de Hitler, pois, segundo quem viveu na época, sejam judeus ou não, em qualquer lugar, o Papa Pio XII não teria feito o suficiente para ajudar nem judeus, nem ciganos, nem homossexuais, nem pessoas com deficiências físicas ou deficiências cognitivas, nem outras minorias, nem adversários políticos ao regime nazista, que enfrentavam perseguições e a perda da vida em campos de extermínio. Embora haja polêmica não confirmada em relação ao Papa Pio XII, realmente, de fato, havia um clérigo
de Hitler. Haji Amin al-Hussein, o grande mufti de Jerusalém, que passou praticamente toda a guerra em Berlim ao lado de seus amigos Hitler e Adolf Eichmann, sendo um dos mentores intelectuais, um das cabeças que pensaram na solução final, ou seja, o extermínio de judeus em campos de concentração. O grande mufti de Jerusalém, Haji Amin al-Hussein, ele se tornou, décadas mais à frente, o mentor espiritual do líder palestino Yasser Arafat. Então, meus amigos, se prestarmos atenção, perceberemos que qualquer país do mundo é e também pode ser alvo da insanidade e da desumanidade do terrorismo, que teima em destruir meios de transportes em Madrid, ou a matar inocentes como os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, ou nas ruas da cidade de Nice, à noite, quando pessoas estavam a caminhar naquela cidade praiana e foram atropeladas, ou no jornal Charlie Hebdo, ou na boate Bataclan, todos ocorridos na França, ou agora recentemente no dia 13 em Arras, no norte da França, onde um jihadista armado com uma faca matou um professor de literatura e feriu várias outras pessoas numa escola, ou durante a partida de futebol entre Bélgica e Suécia, ocorrida no dia 16, agora também em outubro, na capital, Bruxelas, onde um terrorista autoproclamado do Estado Islâmico atirou e matou 2 suecos, todos recentemente no mês agora de outubro. Isso aconteceu. Isso aconteceu. É preciso reflexão. Mas eu gostaria de deixar bem registrado aqui. Lembrem-se sempre, terroristas até podem ser muçulmanos, mas muçulmanos não são terroristas. Fique bem registrado isso aqui, meus amigos. Hoje, Israel é quem sofre com os atentados terroristas do Hamas. Hamas, a palavra Hamas aparece na Torá, aparece em Gênesis 6, versículo 13. Vou repetir, a palavra Hamas aparece em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, e é traduzido como violência, morte, terror. Essa é a tradução da palavra Hamas. E o Hamas é uma palavra em hebraico, mas também é uma palavra em árabe. Assim como falda é uma palavra em árabe, uma palavra em hebraico que significa caos, que é sinônimo, que pode ser traduzida como intifada. A palavra Hamas mostrou todo o seu significado na parte, naquilo que há de mais semântico, de maior significado, violência. Porque quando invadiram Israel, assassinaram pessoas nos kibbutzim, com lança-chamas, bebês foram friamente rasgados ao meio, desmembrados, pessoas foram incendiadas por lança-chamas, metralhadas em seus lares em kibbutzim, retiradas de suas famílias, estupradas, sequestradas. Esse grupo terrorista e outros, como Jihad Islâmica, o Hezbollah. Jihad é uma palavra árabe que aparece lá no Alcorão, ou no Corão. Jihad não tem a ver com destruição. Jihad é uma palavra árabe que significa, de acordo com o Alcorão, de acordo com os sufis, que também são perseguidos por uma corrente espiritualizada, absolutamente espiritualizada, como se fossem os cabalistas dentro da religião judaica, como os drusos, que são perseguidos também, como os curdos, que são perseguidos também.
Jihad é uma palavra que significa buscar o equilíbrio interno por uma guerra que nós temos como seres humanos, individualmente, entre o mal e o bem. Jihad significa isso, para que a gente olhe para dentro de nós e consigamos eliminar o mal e praticar o bem. É buscar esse equilíbrio individual, tanto físico como espiritual. Isso que significa jihad. Não é a palavra ser utilizada por grupos terroristas para fazer terror. Não é isso que significa. Então, esse grupo terrorista, o Hamas e outros, proclamam e conclamam em redes sociais, em TV, a destruição de um país e de parte da sua população somente por serem judeus, tal qual ou igual fizeram os nazistas. Israel tem o direito de se defender enquanto Estado democrático e de lutar pela vida de seus cidadãos ateus, hindus, judeus, cristãos, muçulmanos israelenses que nasceram, moram no país e se alistam nas forças de defesa de Israel. Para aqueles que não sabem, que não entendem do Oriente Médio, que saem falando qualquer coisa por aí, as forças de defesa de Israel têm em seu corpo muçulmanos, árabes, que lutam para defender o seu país, que é Israel. E as forças de defesa de Israel são, entre Marinha, Exército e Aeronáutica, as forças são a primeira instituição militar do mundo a aceitar homossexuais. E sejam essas pessoas heterossexuais ou homossexuais. É isso que o Estado de Israel está fazendo. Defendendo o país, defendendo a sua nação dos ataques terroristas. Se você tiver a sua casa invadida por alguém, você não vai lutar também? Se você tiver a sua casa invadida, você vai deixar as pessoas que você não conhece entrarem para se defenderem? Para se abrigarem? Aqueles que não conhecem? Entre as pessoas boas podem ter inimigos que também vão saquear a sua casa. Então é preciso filtrar o que dizem por aí. As falácias que dizem por aí, principalmente aqueles que não entendem, não conhecem o que ocorre no Oriente Médio. Não é conhecer o Oriente Médio, mas entender o Oriente Médio. É isso que precisa. Então devemos filtrar. Meus amigos, Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, falecido no dia 2 de abril de 2005 no Vaticano, deixou seu exemplo de quase 85 anos de vida em todos os atos de respeito e compreensão às diferenças, vivendo o amor de se confraternizar com seus irmãos judeus. O mundo pode ter ficado órfão desse amante da paz, mas jamais de seu legado. E conforme nos ensina o Talmud, quem salva uma vida, salva a humanidade inteira. Fica ok as reflexões, meus amigos. Desejo a todos Shabbat Shalom Mevorach, um sábado abençoado e uma presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!